Bom, agora vai começar a palestra GTTA, Inteligência Artificial, mais simples do que você imagina, o que vem por aí. Com os palestrantes Melanie Teixeira, Wagner Amarelo e Thiago Quintanilha. Bom, a Melanie Teixeira, com 14 anos de experiência na indústria de viagens, Melanie Teixeira é COO da OmniBiz. Formada em turismo, pós-graduada em administração de empresas e MBA em gestão de pessoas, possui diversos cursos de especialização, como gestão de projetos e Global Hospitality Management da Cornell University. Especialista no setor de distribuição eletrônica para a hotelaria, antes de chegar à OmniBiz, Melanie Teixeira exerceu diversas funções em empresas como Varig, Pegasus Solutions e Sabre Hospitality Solutions. A profissional está na OmniBiz desde a chegada da empresa ao mercado brasileiro há 5 anos e foi responsável pela estruturação das áreas de suporte ao cliente, produto, comercial e desenvolvimento de negócios no Brasil e América Latina. Wagner Amarelo é pós-graduado em gerenciamento de projetos e com especialização em análise de negócios. Atua no segmento de turismo há mais de 10 anos, coordenando implementações de sistemas e gerenciando projetos de melhorias de processos em agências. É membro do grupo de trabalho e tecnologia da ABAV e atualmente trabalha na Argo, atuando como gerente de clientes Latam. Thiago Quintanilha é graduado em gestão de sistemas web, especializado em integração de sistemas complexos e pesquisador de inteligência artificial. Atua em gestão de software para desenvolvimento de produtos digitais com foco em serviços corporativos. Sócio e diretor de tecnologia do sistema Reverse, Thiago é líder da empresa no credenciamento IATA Strategy Partner, na certificação NDC nos processos PCI DSS Compliance e ISO, além de integrante do grupo de trabalho de tecnologia da ABAV. Pessoal, boa tarde. Todos me escutam bem? Primeiro a gente pede desculpas por essa pequena demora, mas a gente preparou alguns vídeos que a gente acredita ser bem interessante e produtivo e a gente estava com problema de som, então eles estavam ajustando para a gente conseguir fazer a palestra por completo para vocês hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, que fala-se muito sobre o que é, onde ela está, se ela já chegou, se ela vai pegar meu lugar ou não, o que vai acontecer com a gente daqui para frente. Então a gente trouxe tudo isso aqui para vocês de uma forma simples, para debater um pouquinho para a nossa realidade, falando um pouquinho do turismo, que é o nosso mercado, né? Antes de falar da inteligência artificial, quero contar para vocês quem nós somos e o que nós fazemos. Nós somos um grupo criado pela ABAV e esse grupo trabalha para vocês. Então nós trabalhamos para os agentes de viagens. Qual é o nosso grande objetivo? Trazer para vocês informações, atualizações, o que está acontecendo no mercado, novidades, ou seja, nós trabalhamos uma vez por mês, profissionais de diversos ramos do turismo, então a gente está falando de empresas como GDS, hotelaria, aéreo, sistemas de front, back, ou seja, somos vários profissionais unidos que estamos aqui trabalhando para vocês terem mais conteúdo e mais informação, tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? Então aqui a gente tem uma breve definição, o que é inteligência artificial. Então é um ramo da ciência de computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões, resolver problemas, enfim, ser inteligente como nós. Então, eles estão vindo aqui hoje, inteligência artificial, para ser como nós somos, seres humanos inteligentes, com capacidades. É isso que a inteligência artificial vai fazer, ou já faz, né, no nosso dia a dia? Quais são as 4 grandes bases e categorias da inteligência artificial? A grande ideia da inteligência artificial é pensar como um ser humano, ou seja, pensar como nós, agir como nós, agir racionalmente, o que é algo complicado. Às vezes nem a gente consegue ser muito racional em algumas situações. E claro, pensar racionalmente. Então a inteligência artificial tem como categorias dentro da sua estrutura
fazer tudo isso que a gente está mostrando para vocês. Agora, algo que está aí no dia a dia. Então quer dizer que a inteligência artificial está aí para incomodar as nossas vidas, porque se eles vão fazer o que a gente faz, é uma preocupação, porque cada ser humano é único. Então assim, como que a inteligência artificial vai substituir a nossa unicidade, ou seja, tudo que a gente tem, da nossa essência, do nosso conhecimento, de tudo que a gente é hoje como ser humano, das nossas experiências, como é que eles vão conseguir fazer tudo isso e nos ajudar no dia a dia, né? Então a gente trouxe aqui brevemente um pouquinho da história dessa revolução da inteligência artificial. Então assim, no começo da época da agricultura, para o cara conseguir produzir o dobro do que ele produzia, ele precisava ter o dobro de funcionários. Então se ele tinha 100 e queria produzir o dobro, ele tinha que ter 200 pessoas trabalhando. Era algo complicado, era algo dependente 100% humano, carne e osso, pessoas. Com a época industrial, as máquinas chegaram, então um homem dentro de uma máquina podia fazer o trabalho dessas 200 pessoas com eficiência e agilidade. Então a gente já passou por essa etapa industrial e estamos aqui, firmes e fortes e seguindo no nosso dia a dia. E aí vem a tecnologia. Então assim, um grande exemplo aqui a gente trouxe para iniciar essa conversa, esse bate-papo e essa história, a tecnologia dentro da agricultura mudou muito. Então a gente viu alguns estudos de inteligência artificial, onde as máquinas e a própria inteligência já consegue dizer aonde em todo aquele gramado de plantação tem uma erva daninha e eu vou pôr o produto só ali. Eu não preciso mais usar um produto em toda uma plantação. Num lugar específico, eu já mato essa erva daninha e economizo 99% de um custo que eu teria. Então, será que ela vem também para ajudar? Eu vou ter mais controle, eu vou ter mais informação. Essa evolução vai ajudar? A inteligência artificial vai nos ajudar? Sim ou não, né? Um ponto muito importante da inteligência artificial, que a gente fala na quarta revolução, que é o que a gente já está, é ela substituir a inteligência cognitiva do homem. E funções até impossíveis que a gente acredita uma máquina realizar. Então, assim, o que é essa inteligência conectiva? É toda a nossa experiência, o que a gente aprendeu no ambiente, na nossa educação, a nossa forma de pensar, a nossa memória, ou seja, tudo que faz parte da gente é essa inteligência cognitiva. E a inteligência artificial pode substituir toda a minha vivência, ou seja, toda a experiência que eu trouxe até aqui. Será que ele pode me substituir nisso tudo? Então, é isso que diz que a quarta revolução, que é o que a gente já está, a inteligência artificial já está aqui e pode sim substituir tudo isso. Agora a pergunta que não quer calar, né? Por que a gente tem que falar disso agora? Se está tão bom assim, para que a gente vai falar disso? Porque ela já está no nosso dia a dia. Não é um assunto do futuro. Ela já está aqui e nós já estamos convivendo com ela. Vamos ao vídeo, gente, que a gente tanto lutou para vocês ouvirem o som. Technology has helped us go further, go faster, go to the moon, solve problems previous generations couldn't imagine. But can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand natural language, like the tweets, texts, articles, studies, and reports that make up as much as 80% of the data in the world. A simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it took to get to that response. In a way, Watson is reasoning. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. A new generation of doctors are helping Watson learn the language of medicine. In turn, Watson is helping teach doctors by providing possible treatment options. Watson is learning the language of finance to help investment advisors recommend the best way to plan for retirement. The IBM Watson Engagement Advisor can react to a caller's questions and help operators find the right answers faster.
The IBM Watson Discovery Advisor helps researchers uncover patterns that are hiding in mountains of data and then share these new insights with colleagues. With Watson Analytics, you can ask Watson a question, and Watson can show you what the data means in a way that's easy for anyone to understand and share. The IBM Watson Developers Cloud offers software vendors and developers the technology and tools they need to take advantage of Watson's cognitive power. Accessible on the cloud, anytime. Watson needs you. This generation of problem solvers is going to learn much faster with Watson, and Watson in turn will learn much faster with us. Developers will solve new problems. Business leaders will ask bigger questions. And together, we'll do things generations before couldn't dream of. What will you do with Watson? Bom, pessoal, esse vídeo fala de forma bem clara e objetiva um exemplo de inteligência artificial que é esse computador Watson da IBM. É algo que já existe, já é utilizado cada vez mais e é um ótimo exemplo de aplicação prática que mostra o potencial que a inteligência artificial tem de impactar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas esse é apenas um exemplo. Vamos falar agora aqui de onde mais no nosso presente, no nosso dia a dia, a inteligência artificial já está e talvez a gente nem repare. Por exemplo, no mercado na Bolsa de Valores americana, 60% das transações financeiras são processados, decididos por meio de algoritmos, por meio de inteligência artificial. Então, várias operações de compra e venda são feitas por robôs que utilizam toda uma massa de dados para entender e identificar padrões e tendências e fazer essas operações. Com acesso a muito mais informações do que um ser humano teria para tomar aquela decisão e sem o fator emotivo humano, né? De ver, de você saber o momento certo de fazer aquela operação, ter o sangue frio de realizar aquela operação. É um exemplo de aplicação de inteligência artificial. Outra, eu acho que quase todo mundo já tem ou já utilizou o Netflix, né? Plataforma de vídeo. 75% das pessoas assistem algo na Netflix que foi sugerido pela própria plataforma. Essas sugestões, quando a gente abre o aplicativo e ele nos dá sugestões com base no que nós já assistimos, eles são algoritmos de inteligência artificial que vão tentar identificar os nossos gostos, as nossas preferências e dar essas sugestões. Então, quando a gente vai lá e escolhe um vídeo que foi sugerido pelo próprio aplicativo, é inteligência artificial. No campo da medicina, o vídeo do Watson falou um pouco sobre a área médica, né? E, de fato, a tecnologia sempre esteve bem presente acompanhando a evolução na área da medicina. E não seria diferente com a inteligência artificial. E, de fato, a inteligência artificial já ajuda hoje muito na medicina, na assistência em cirurgias, redução de erros de dosagem, triagem mais eficiente, autodiagnóstico por imagens, além propriamente da ajuda no campo de pesquisa, como a gente viu no vídeo do Watson. E finalmente uma aplicação que eu acho que está no bolso de todo mundo ou na mão de todo mundo, são os nossos celulares, são os assistentes que nós temos, né? Então quando você pede no seu iPhone para Siri para te falar da previsão do tempo, em linguagem natural, ou se você usa Android, você está numa conversa no WhatsApp falando com um amigo sobre ir jantar fora, aí você chama um assistente lá, o Google Assistant, e ele te sugere já lugares próximos para você jantar. Isso é uma aplicação da inteligência artificial. Então esses são apenas alguns exemplos, mas de fato a inteligência artificial está presente praticamente em todas as áreas. Por exemplo, falando rapidamente aqui, as áreas de e-commerce e marketing são muito beneficiadas pela inteligência artificial por meio de aplicações e algoritmos poderosos que conseguem identificar padrões de comportamento das pessoas, dos consumidores, para traçar estratégias de negócio baseado nessas tendências. Algo muito mais eficiente do que uma pessoa coletando e ficar depurando esses dados e fazendo análise. Falando da área de direito, hoje já existem tecnologia de inteligência artificial em escritórios grandes dos Estados Unidos, baseados na tecnologia do Watson, que a gente viu no vídeo, que funciona como um consultor, um advogado consultor. Ele não é utilizado ainda na corte, vamos dizer assim, mas ele fica ali como fosse o colega que sabe tudo, né?
Os advogados fazem consultas em linguagem natural, como se fosse conversando com uma pessoa, e ele dá informações, pegando toda aquela massa de dados de direito que se tem, de legislação e tudo que for necessário. Então, falamos aqui, só arranhamos uma superfície em termos do que a inteligência artificial já é utilizada no nosso dia a dia. Agora, o nosso mercado é viagem. Aonde no nosso mercado de viagens já existe a inteligência artificial? Qual é o potencial da inteligência artificial dentro desse mercado? Vamos falar aqui de alguns exemplos. Por exemplo, pensem em como a tecnologia tem influenciado no mercado de viagem, num check-in, né? Antigamente a gente tinha o bilhete físico, talvez alguns mais antigos já lembrem, quando a gente tinha fisicamente o bilhete, era impresso numa impressora mesmo na agência, a gente levava, e já evoluímos para o bilhete eletrônico, só preciso levar minha identificação, você faz o check-in online, check-in pelo aplicativo, e nós já temos companhias aéreas que fazem o check-in por reconhecimento facial. Reconhecimento facial é uma das áreas relacionadas à inteligência artificial. Então, sempre buscando a praticidade. Então, isso é uma aplicação real que já existe de inteligência artificial nesse meio. Agora, vamos falar também aqui sobre a questão de negócios. Um executivo do mercado de viagens, ele precisa tomar decisões de negócio, identificar padrões de comportamento dos viajantes, para tomar decisões importantes que vão impactar altamente na estratégia do negócio dele. Lá atrás, muito antigamente, os cadastros eram físicos, tinha o cadastro físico de cada passageiro, então para você extrair informações com base numa massa de dados era difícil, porque pela limitação física, né? Agora, evoluiu muito com o uso de ferramentas como OBTs, que automatizam todo o processo de compra e conseguem extrair todo esse conteúdo para uma ferramenta de BI, por exemplo. Numa ferramenta de BI, um executivo ele consegue ter visualizações que ajudam, a partir de uma massa de dados, a extrair visualizações que ajudem ele a tomar decisões de negócio. Mas apesar do nome BI, Business Intelligence, não é inteligência artificial, porque as decisões são tomadas pelo executivo, mas hoje já existem, e cada vez mais as empresas de BI e empresas relacionadas a isso têm investido bastante na aplicação de tecnologia de inteligência artificial nas suas soluções de BI, para que o executivo seja auxiliado ou até que se tome decisões de negócio por ele, com base naquela massa de dados. Então, é um exemplo de aplicação real, atual, de inteligência artificial. Então, são apenas alguns exemplos que nós falamos no mercado de não de turismo e de turismo. Mas se nós considerarmos toda a conectividade que nós temos, o potencial de conectividade por meio da mobilidade, todo mundo tem um celular no bolso, ou mais de um celular, até extrapola dentro do carro, agora a gente está começando a ter tecnologia do tipo também. Então, todo esse acesso fácil à tecnologia que está ao nosso alcance, da nossa mão, mas considerando também o volume de informações que nós temos, que são extraídos por meio de redes sociais, por meio dos próprios sistemas onde nós cadastramos nossas informações, todos esses dados e acessibilidade, tudo isso traz um grande potencial para o uso de inteligência artificial. Então, o que a gente pode esperar em termos de tecnologia mais à frente? Quais são as tendências que nós podemos esperar para a inteligência artificial no nosso mercado de viagem? O Wagner vai falar aqui um pouquinho sobre essas tendências. Bom, se me ouvem bem? Bem. Sou o único que estou sem a lapela aqui, estou com o microfone de bastão. Vamos lá. Bom, nos deram um desafio lá no grupo Tecnologia da BAV de falar sobre IA para vocês, né? Nossa preocupação era, alguns defendiam a ideia de se aprofundar no tema e mais no techniquez, outros defendiam de mais superficial, mas todos concordaram com uma questão. Tínhamos que trazer para vocês algo que agregasse, que indicasse para vocês o que já tem no mercado, né? Para que vocês possam sair daqui com ideias, e mais que ideias, com visões de como a gente pode usar a IA no nosso dia a dia, né? Com tecnologia aplicada no nosso processo, no nosso segmento, para gerar mais venda, para fidelizar o cliente, e, enfim. A ideia agora aqui é falar um pouquinho sobre o que já tem no nosso segmento lá fora, né? A gente não quis trazer muitos cenários Brasil, trouxemos um pouco do que já existe lá fora,
para dar um pouco de visão também do que nossos amigos americanos e europeus já estão fazendo por aí, tá bom? Bom, basicamente eu vou falar de 3 opções que existem, né? Que seria o chatbot, é um termo novo, mas está bem hoje utilizado, vocês vão ouvir falar muito disso, chatbot. O chatbot, na verdade, ele é uma troca de mensagens. Então, pode ser um aplicativo onde você interage com uma máquina, com um robô, né? Ou até pode ser um contato do seu WhatsApp, que essa pessoa, né? Esse robô, ele é, na verdade, uma IA, né? Bom, outra opção que também existe hoje no mercado é a questão de análise de histórico de vendas. Então, você passa a ter de uma maneira mais simples e mais inteligente, né, uma direção do que vender para aquele cliente. Então você começa a ter um perfil de vendas para um perfil de público, né? Então você direciona a sua venda para aquele perfil, você é mais assertivo, você consegue direcionar melhor o seu objetivo. E o último tema aqui é a questão do concierge, que é, na verdade, uma coisa que hoje já está bem divulgada, né, principalmente lá fora, que é a questão de você dar opções para o seu viajante com base nas suas preferências, com base no seu histórico de compra, mas de uma forma hoje talvez é muito mais manual, né, e depende de um recurso ou você ter alguém ali gerenciando isso, e com a IA você passa a ter isso de forma robotizada, automática, tá bom? Bom, trouxe um pouquinho do Mezi para vocês. O Mezi é um aplicativo bem interessante, onde você cria ali um assistente de viagens personificado, né? Ele de acordo com você vai usando esse aplicativo, então você vai utilizando esse aplicativo e ele vai te dando dicas de acordo com o seu perfil. Então você tem, por exemplo, eu prefiro viajar em executiva, ou prefiro ficar num hotel próximo à região XY, né? Esse assistente, ele reconhece isso, ele sabe dessa sua preferência e te dá indicações com base no seu perfil. E aí a ideia do Mezi, né, do Mezi, quanto mais você usa ele, mais ele te conhece. Então, ao utilizá-lo, ele passa a te conhecer mais, te dá indicações mais relevantes a você, mais próximos ao que você realmente usa. Esse aqui é um exemplo de chatbot. Então eu tenho aqui, né, uma conversa do usuário aqui, perguntando: "Hi Mezi, né? I'm going to New York." Então ele está indo para Nova York e pede ali informação de hotéis, né? Hotéis e voo. E aí o Mezi, que é um robô, ele responde, né? "Ok, claro, com certeza, John. Então você quer ficar em algum lugar na cidade?" Né? Essa resposta é um robô. E a interação a partir daí é robótica, é pela IA. Né? Então ali vai longe, né? Você começa, quer ficar perto do World Trade Center, ok, você quer ir em primeira classe, como sempre, né? Então ele reconhece o perfil do usuário, esse é um perfil que vai em primeira classe, e ele já pergunta, como sempre, né? Então percebam que, como o Thiago comentou, a IA hoje é possível por 2 fatores muito relevantes, que é uma base de dados enorme, então o potencial de armazenar dados gigante que a gente tem hoje, né? E também hoje ter o usuário hoje, né, o viajante, com acesso a dados facilmente, via mobile, né? Então isso, a junção desses 2 fatores, mais agora a IA, né? Então esses 3 pilares vão nos abrir fronteiras, aí vão nos abrir portas que inimagináveis, tá? Até a década passada. Isso aqui é uma agência física, tá? Então, dando aqui também um exemplo de uma agência física, a Savante. Ele fala, aqui é o site deles, tá? Eu peguei do site deles isso. Na verdade, quem indicou eles, assim, né? Onde eu fiquei sabendo sobre eles foi o New York Times, que lançou uma matéria sobre eles. E a gente aqui buscando sobre IA, a gente acabou vendo essa matéria no New York Times e acabou conhecendo a Savante. Eles usam 3 pilares aí como força de vendas, né? Como diferenciais de venda. A primeira aqui, eles falam que eles têm ali um mecanismo de busca de melhores preços. Então, o viajante encontrou uma viagem para Los Angeles com a British, okay? Em primeira classe.
eles conseguem encontrar, através de mecanismos, através de robôs, uma combinação de aéreo mais hotel bem mais barato. Okay? Uma outra opção que eles oferecem para o cliente, um outro diferencial, é que eles conhecem as pequenas coisas. Então, assim, ao viajar para o destino X, vá, né, pegue uma assento à direita para ver as geleiras. Né? Então, assim, coisas sutis, né, que eles começam com base de dados gigantesca, eles conseguem, numa velocidade incrível, dar sugestões para o viajante. Né? Outro exemplo ali. Eu tenho... você quer saber qual que é o assento que reclina mais ou menos? Também eles sabem sobre isso também. De novo, é base de dados gigantesca aliada à IA. E o último pilar que eles também põem como diferencial é a questão de milhas. Então eles começam a vasculhar, né, como você pode usar suas milhas de maneira mais inteligente. Ao invés de você comprar suas milhas num padrão que você vai no site da companhia aérea, eles buscam ali através de vários robôs opções para te vender o mesmo serviço com bem menos milhas. Né? Tudo isso é robô, tudo isso é IA atuando com base de dados, mais o perfil do usuário. Tá? Um outro app bem legal é o Paná, sinceramente não sei como se pronuncia, mas é bem legal, a gente achou bem legal a ideia. É uma ideia seguinte, é para quem é mais focado em RH, eles iniciaram com a ideia de RH, né? Então você chama o seu entrevistado, né? O seu aí, candidato à vaga para uma entrevista, ele vem de outra cidade para sua base, né? Para sua cidade, e aí a ideia é o seguinte, eles falam, poxa, ele vem de onde? Vai ficar em que lugar? Quais são os dias que vai ficar? Ele chega dia 7 e vai embora dia 8. Com base nisso, eles criam um histórico, né, uma base de dados, e interagem com o usuário. Okay? Então o usuário pode perguntar para Kate, né, que é um robô. Hi Kate, is my flight on time? Né? Meu voo está no horário? O robô responde para ele, parece que sim, mas eu vou acompanhar para você. Caso haja algum atraso ou um cancelamento, eu te avisarei. Obrigado. E aí, quando ela chega em São Francisco, automaticamente o robô dispara para ela a mensagem. Ok, espero que tenha tido uma boa viagem. Abaixa sugestões de café e restaurantes próximos de onde você vai ficar. Ou seja, é uma assistência muito personificada, né? É muito próxima ao que o usuário precisa e não requer que você não tenha um recurso na sua agência fazendo isso. Né? O robô ele tem essa base de dados e passa a interagir com o usuário de maneira assertiva, de maneira rápida. Isso dá para o seu cliente, né? Esse caso aqui é de RH, mas a gente poderia aplicar para o nosso dia a dia muito bem, né? Dá para nosso segmento uma opção enorme de como você atender melhor esse cliente. E não melhor, mas olhando para o nosso lado também de agência, como a gente poderia focar mais em vender mais para esse cliente, né? Então, sugerir para ele um hotel melhor, alguma indicação de passeio, indicação talvez de algum local que a gente já conheça e possa sugerir para ele, enfim. Acho que aí a ideia aqui a gente pode abrir várias frentes, a gente poder pensar, e a nossa ideia é isso, provocar vocês para que vocês possam pensar mais, pensar como a gente pode usar a IA no nosso dia a dia e com isso gerar mais negócio, né, o que a gente quer. Ok? Bom, tem também um vídeo, acho que o vídeo é para mostrar um pouquinho do que mais tem de opções. Tá? Não é de turismo, mas é um pouquinho do que já está rolando por aí, na Europa, para também, de novo, abrir a nossa mente, nos dar opções, nos dar ideias. Tá? Espero que o som funcione, porque senão é legendado. Esse é o Poncho, um avatar que dá a previsão do tempo. Ele é um chatbot, um robô, o favorito do sistema de mensagens do Facebook. O Poncho informa sobre as condições climáticas de maneira personalizada. Por trás dele é um programa que reage automaticamente a perguntas. É como a máquina reconhece palavras-chave como tempo e nomes de cidades. O robozinho procura por informações relacionadas a essas palavras e dá uma resposta em poucos segundos. Mas nem todos os bots são divertidos como o Poncho.
Cada vez mais empresas de vários setores usam essa tecnologia. Antes, elas investiam apenas em websites e aplicativos. Hoje, muitas se comunicam com os clientes por bots, por exemplo, pelo serviço de mensagens. Só no Facebook há milhares deles. O jornalista belinense Andreas Beck acredita que os assistentes digitais vão revolucionar a internet. É muito provável que teremos uma grande mudança nos próximos anos. Não vamos mais usar aplicativos, mas bots de mensagens. E se isso acontecer mesmo, pode mudar a internet completamente. Esse potencial também foi reconhecido por Max. Em 2015, ele e um amigo fundaram a Spectrum. A startup belenense se especializou em comunicação. A ideia? Um bot de mensagens que manda notícias personalizadas para o usuário. Os clientes pagam um preço fixo mensal pelo trabalho dos robôs. Os leitores podem usar o bot pelo Facebook. Os robôs identificam as palavras-chave e respondem automaticamente. Possibilitamos que o usuário receba conteúdo por push, por notificações, e apenas as informações que ele quer. Por exemplo, se há uma novidade sobre o meu clube favorito ou um jogador de futebol trocou de time, eu recebo uma notificação. Fico sabendo na hora, antes do meu colega que está na pausa para o almoço. A startup chamou a atenção do Facebook e fez da Spectrum uma parceira oficial. Milhões foram investidos na empresa. Bots que enviam notícias personalizadas. Esse é só o início para Max. Ele quer criar, na verdade, um jornalista digital. Eu posso dizer que me interesso por política e esporte, mas não por economia. Então eu recebo apenas as notícias que me interessam. Quando há algo importante sobre economia, então o bot explica o tema de uma maneira diferente do que para uma pessoa que já sabe de economia. Assim, nós nos diferenciamos dos jornais, onde tudo é igual e partem do princípio que todos têm o mesmo nível de conhecimento. Nós damos informações de maneira individual, e isso é possível por meio dos chatbots. Esse robô advogado não atua em plataformas de mensagens, mas num website. Ele foi programado pelo britânico Joshua Broder, de 19 anos. O bot Do Not Pay ajuda usuários de grandes cidades a recorrer em caso de multas. Ele pede detalhes e depois gera um formulário. Mais de 160 mil casos já passaram pela página. Tudo automatizado. Com certeza o meu robô advogado não vai representar um caso no Supremo Tribunal tão cedo, mas as leis são informações e regras, e isso é perfeito para a tecnologia. A maioria dos chatbots atuais só fazem o que foram programados. O próximo passo são os bots que aprendem sozinhos e agem de maneira flexível. O tema inteligência artificial está por perto de nós há uns 40 anos. Ele está cada vez mais atual porque os computadores estão preparados para processar quantidades gigantescas de dados e até falar com pessoas. Isso já dá para ver nos chatbots. Comércio virtual, notícias ou previsão do tempo. Os bots estão cada vez melhores e no futuro devem ser nossos companheiros no cotidiano. Então, bem legal, né? A gente vê quantas opções que a gente começa a abrir com essa tecnologia nova, né, que está chegando e vem para ficar mesmo. O que a gente percebeu, que a gente concluiu aqui com esse nosso estudo, foi que assim, algumas áreas que já estão assim, fadadas realmente à extinção, né, ou algumas camadas dessas áreas. A gente viu algum exemplo, por exemplo, de advocacia, onde a gente começa a ter regras ou já opções de você poder entrar aí num tribunal, né, ou com uma ação de maneira mais rápida, de maneira virtual. Também há opções aí de matérias que podem ser escritas através de robôs. Então, uma série de frentes que começam a ter risco, né? E aí o nosso futuro, e nosso último slide aqui para encerrar nosso tema é esse, né? Futuro não é mais futuro, né? O que a gente via em filmes, né, é presente. A gente começa a ter aí o convívio com robôs no nosso dia a dia sem perceber. A gente começa a ter interação com máquinas sem perceber. E cada vez mais vai ficar presente no nosso dia a dia. E em turismo, né? Como a gente vai agregar isso no turismo? Quem sai na frente, quem tiver a sacada, a inovação, dá um passo na frente importante nesse momento. Então, nosso desfecho é reflexão, inovação e investimento, porque requer
pessoas que conhecem mexer com isso, porque, né, acho que aqui da plateia talvez poucos conhecem, sabem mexer, ou ninguém. Requer investimento e requer também que a gente tenha aí um pouco de risco, porque a inovação requer risco, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente tem tempinho para perguntas, né? A gente abre agora, acho que, caso tenha alguma pergunta, a gente tem uns minutos. Estamos aqui à disposição para responder qualquer questão de vocês. Alguém tem perguntas? Levantar a mão. Ok, pessoal. Obrigado por todos aqui, pelo tempo de vocês. Muito obrigado mesmo.